É uma satisfação, senhor presidente, de estar nessa tribuna todo ano, nessa data, para falar da minha cidade, que completa amanhã 240 anos, que é a nossa Sobral. Vou falar, portanto, dessa cidade, que eu tenho o prazer de ser filho dela e, ao mesmo tempo, ter trabalhado como reitor durante 16 anos. Saúdo de uma maneira efusiva todos os cearenses, notadamente aqueles que já moraram em Sobral e, sobretudo, aqueles que lá estão. A Princesa do Norte, também conhecida como terra de Dom José Tupinambá da Frota, completa 240 anos de fundação, desde que foi elevada à vila em 1773, quando passou a responder pelo vistoso nome da vila distinta e real de Sobral. Eu queria fazer aqui uma comparação. Quando Roma foi dominada pelo Alarico, que invadiu, os romanos acusavam que, na realidade, os culpados eram os cristãos. Portanto, que Roma estava sendo destruída como foi por Alarico. E Santo Agostinho veio para explicar que realmente os romanos é a Roma, quer dizer, a população, os seus líderes fazem parte da própria cidade. Apesar da cidade também, a gente homenageá-la. Então eu escolhi para falar hoje de personalidades, sobretudo aquelas que marcaram. Isso sem demérito de todos os outros que contribuem do projeto que foi imaginado por Dom José Tupinambá da Frota. Ele teve um projeto de civilização. Então, dentro desse sentido, dessa comparação, eu queria me referir hoje ao aniversário de Sobral, 240 anos. Sobral, a cidade das quais mais se preocupam com o seu passado de quase 2 séculos e meio de história, apresenta-se como cidade do futuro, pela segunda vez consecutiva. Sobral está no ranking das 10 cidades americanas dentro de sua categoria, de 100 mil a 350 mil habitantes. O estudo elaborado pelo grupo britânico do Financial Times e abrange as 3 Américas, América do Norte, América do Sul e América Central. A cidade, que já teve supremacia política e econômica até sobre Fortaleza, mantém sua posição de destaque, tanto no campo político como administrativo. É o segundo pelo gerador de riqueza do Estado, só perdendo para as grandes cidades da região metropolitana de Fortaleza. Maior quantidade de empregos, maior município exportador fora da capital e ainda o maior centro de ensino universitário interior do Estado. Ainda não é um paraíso, porque tem muito que ser feito, mas é um dos melhores lugares para se morar, conforme atestam pesquisas específicas, além do melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano no interior, o que lhe dá o título de município cearense mais desenvolvido. Desde 2007, a cidade de Sobral é enquadrada pelo IBGE como capital regional, conforme consta do caderno Regiões de Influência das Cidades. Foi uma das causas que me levou a propor na Assembleia a criação da região metropolitana de Sobral, em torno da qual gravitam cerca de 30 municípios. Esse projeto, apresentado pela segunda vez com o deputado Antônio Carlos. A cidade, com a melhor educação do Ceará, com desempenho atestado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Sobral está entre as 100 cidades brasileiras com melhores médias do IDEB. E ainda tem em seu currículo de políticas públicas educacionais a erradicação do analfabetismo escolar,
praga que atingia mais da metade dos alunos da rede pública do ensino. Hoje, Sobral transformou-se em modelo nacional por suas conquistas na educação. O responsável por esse feito foi o Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PAIC. Tendo Sobral como laboratório, o PAIC passou no teste e foi implantado no âmbito estadual quando o mesmo gestor de Sobral chegou ao governo do Estado. O resultado foi tão importante que o PAIC de Cid Gomes foi federalizado pelo governo Dilma com o nome de PNAEC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Não poderia haver melhor laboratório para testar o PAIC do que a cidade de Sobral. Mas o que fez Sobral para chegar a esse ponto da sua civilização? O historiador cônego Francisco Sadoc dá um norte sobre a história de Sobral, ao eleger dois marcos da história da cidade. Depois de sua emancipação política, a criação da Diocese de Sobral em 1915 e da Universidade Estadual Vale do Acaraú em 1968. Apesar de uma pleiade de políticos e personalidades históricas, dois ilustres sobralenses contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da cidade no seu tempo e a projetaram para o futuro. Dois homens de planejamento, de projeto, para poder executar quando do exercício da sua função. Sobral é conhecida como terra de Dom José pela grandiosidade de obras que o bispo deixou como legado para as gerações vindouras. Esse legado substitui por muito tempo e sobreviveu até mesmo ao descaso de gestores que não cuidaram de Sobral com o devido respeito. Com a chegada do hoje governador Cid Gomes à Prefeitura de Sobral, a cidade recupera não apenas sua autoestima, até então abalada pelo desprestígio que a cidade enfrentava, à mercê de gestões desatentas aos destinos. Sobral se projeta para o futuro, encontrando o rumo certo, como há muito não se fazia desde os tempos do bispo empreendedor. Não se pode dizer que Cid Gomes seja discípulo de Dom José, mas, com certeza, é herdeiro de suas ações e também participante do mesmo sentimento de sobralidade, como expressou o ex-governador Parsifal Barroso. É como se ambos, em momentos diferentes, fizessem parte do mesmo projeto de engrandecimento da cidade de Sobral. A cidade, que sempre foi vanguarda, também se esmerou no cultivo do diálogo entre o ancestral e o contemporâneo, ancorada em valores tradicionais que forjaram o caráter de sua gente. Sobral não deixa de ousar, seja nos costumes, no plano das ideias e também de obras que enche de orgulho o seu povo. No exercício desse diálogo entre o arcaico e o moderno, podemos fazer um paralelismo entre esses dois principais personagens, um do século passado e outro da atualidade. Um dos aspectos da rede de influência de Dom José chegou a Cid por meio da educação, não apenas porque o governador do Ceará tenha estudado no Colégio Sobralense, fundado por Dom José. O bispo sobralense, de vasta cultura e sabedoria, não apenas criou os 3 melhores colégios de Sobral, mas contribuiu sobremaneira com a formação de professores que se tornaram legendários, formando sucessivas gerações de sobralenses. Entre eles, Padre Oswaldo Chaves, mestre de português e formador do caráter de dezenas de líderes. Entre eles, todos os filhos do então prefeito de Sobral, José Euclides Ferreira Gomes. Com a formação de professores de alta qualidade, Dom José semeou o hábito da cultura e do saber,
que distingue o sobralense. No mesmo campo da educação, Cid Gomes teve seu maior brilho, causando uma revolução no ensino público, garantindo a alfabetização de todos os alunos e elevando a nota média da cidade para 7. Para fins comparativos, a média dos países desenvolvidos, acompanhado pela OCDE, é nota 6. A do Ceará não chega a 5. E mais, não há uma escola em toda a rede municipal com nota inferior a 6. Um feito marcante atestado pelos números. Educação de qualidade para todos. Dom José agiu como engenheiro, construindo obras e equipamentos urbanos, com os olhos voltados para a expansão da sua cidade que ele tanto amava. Agora, um engenheiro de ofício, guiado por um planejamento estratégico, recria a cidade com inúmeras reformas e construções, projetando-a para o futuro. Santa Casa, a principal obra de Dom José na área da saúde, desde sempre foi hospital de referência para toda a região, além de outros equipamentos, como policlínica, clínicas odontológicas. Cid Gomes, já na qualidade de governador, inaugura o Hospital Regional Norte, também se ombreando na área da saúde pública. Dom José deixou um museu como acervo sacro e decorativo, é o quarto em ordem de importância em todo o Brasil. Cid Gomes instala o Museu do Eclipse, no exato ponto de onde se observou o eclipse que comprovou a teoria da relatividade. O marco para a ciência moderna está ali guardado, junto com o jornal New York Times, que anunciava a novidade. O acontecimento histórico de 1910, presenciado por Dom José, deu-se em frente a uma igreja, a Igreja do Patrocínio. E também instalou-se na gestão Cid, o Museu Madi, de arte contemporânea, com o qual tivemos a honra de colaborar. Com a finalidade de abrigar o Seminário Diocesano, o prédio erguido por Dom José, no bairro da Betânia, semeou a Universidade Estadual Vale do Acaraú, criada por fiéis seguidores de Dom José, como seu fundador, cônego Francisco Sadoc de Araújo, e diversos professores, entre os quais me incluo, tendo sido também reitor da instituição. A uva representa uma transição entre dois personagens, em que um já não existia quando ela foi criada, e o outro ainda era muito criança. A uva é uma criação eminentemente sobralense, fruto do esforço e do talento de sua gente. Com Cid Gomes, que coincide com parte de minha gestão... Meu querido deputado, professor Teodoro, eu queria só 30 segundos de Vossa Excelência. Logo mais, deputado. Estou terminando. A uva triplica o número de cursos e estudantes, leva o saber para vários municípios, focados na formação do professor e participa do processo de transformação de Sobral em cidade universitária. Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao nobre deputado Fernando Aragão. Meu querido deputado Teodoro, eu fico muito feliz de me associar a Vossa Excelência num momento tão importante. O senhor que tem Sobral no coração, apesar de ser de Heriotaba, que é uma cidade maravilhosa, que é da zona norte do Ceará, mas o senhor adotou Sobral como a cidade também do seu coração. E nessa data tão importante que a gente fala de Sobral, das coisas de Sobral, 240 anos, e nós vamos estar lá mais tarde, eu, senhor, daqui a pouco eu vou para a cidade de Sobral, vou participar dos festejos, porque Sobral, eu gostaria até de dizer, professor, queria até lhe convidar, aqui de público, para que o senhor venha conhecer minha casa no bairro do Papicu. A metade da minha casa é um museu. Minha mulher, que é jovem, até não entende aquilo ali. Mas a metade da minha casa é um museu, em homenagem a Sobral. Os grandes homens estão lá, a história de Sobral está lá, os quadros, as imagens, os homens que fizeram a história de Sobral, do Ceará e do Brasil. Tem sobralense que se projetou internacionalmente, que não é conhecido aqui. Por incrível que pareça, tem sobralense, que é mais conhecido nos Estados Unidos que é propriamente no estado do Ceará.
Então, pela importância de Sobral em todos os setores da economia, em todos os setores da sociedade, a gente quer, naturalmente, prestar essa homenagem tão querida àquela cidade que eu nasci e que o senhor adotou de coração, pela importância de Sobral em todos os setores da nossa vida. Obrigado, professor, por me dar essa oportunidade de me congratular, de lhe abraçar nesse momento tão importante e dizer que estaremos juntos mais tarde, em homenagem à nossa terra, que faz parte do Brasil inteiro. Um grande abraço. Eu gostaria, meu caro deputado, de agradecer o seu aparte e, ao mesmo tempo, incorporá-lo no meu texto do pronunciamento em homenagem à nossa cidade, à nossa princesa do Norte. E todo esse caldo cultural de Sobral, na ação de seus grandes homens e do cidadão comum, que o município se apresenta como cidade de futuro. Parabéns, Sobral, esse é o seu melhor presente. Muito obrigado, senhor presidente.